Recodificando o Cérebro, Parte 1. Gary Carpenter. Bem, olá novamente. Que bom estar com vocês de novo essa semana enquanto continuamos avançando no avivamento, o maior avivamento que o mundo já viu. Eu agradeço a Deus pelo avivamento e pela reforma que está chegando aos Estados Unidos da América. Eu creio que estamos no início de um terceiro grande despertar. Já estamos vivendo parte disso. Mas eu também creio que a América é apenas parte do avivamento. Eu creio que este será mundial. Eu creio que você fará parte disso. Eu creio que você nasceu para um tempo como este. Se ele disse isso para Esther, na geração dela, eu creio que ele diria para nós hoje. Que tempo para se estar vivo, sabe? Agora, a maioria de vocês sabe, se tem acompanhado esses programas, que Deus tem falado comigo recentemente e compartilhado sobre as mudanças físicas que acontecem no nosso cérebro quando cremos. Que vocês não sabem, ou talvez eu tenha mencionado um pouco, mas eu ainda sou um engenheiro no coração. E eu fico meio nerd quando se trata de aprender esse tipo de coisa. Eu tenho que tomar cuidado. Eu já acumulei tanto conhecimento sobre neurônios e caminhos neurais. É tipo, santo Deus, você vai ter que me ajudar a organizar isso, é coisa demais. É demais, sabe? E colocar num nível onde todos nós possamos entender, incluindo você e eu. Por quê? Por causa do avivamento, eu não estou interessado. Para ser honesto, eu não sou cientista. Eu não estou interessado em conhecimento apenas pelo conhecimento. Os cientistas são meio assim. E, de novo, eu uso esse exemplo, mas é absolutamente perfeito. Um cientista, eles se reúnem, fazem suas convenções e conferências e E igual a mc ao quadrado. E então, depois que a conferência se esvazia e trazem os engenheiros, encontramos essas anotações e coisas que eles deixaram cair no chão. É igual a mc ao quadrado? Ok. Sabe que eu posso usar isso para fazer uma torradeira que as pessoas possam usar? O que me interessa é um avivamento onde Jesus possa fazer a obra pelo Espírito Santo através de você. Deus está levantando um exército, profetizado pelo profeta Joel. Vai parecer uma nuvem de gafanhotos para o diabo. Vai trazer destruição para o reino dele. Você já viu algo assim na África ou em outros lugares onde tem uma nuvem real de gafanhotos vindo? Sabe, ela vem e devasta os campos. E como você para isso? Você não para. Sabe, você atira com armas, pode até acertar alguns, mas não há nada que você possa fazer para parar. E ela devasta os campos. Bem, vamos devastar os campos do diabo? Foi exatamente isso que Jesus fez, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele por onde quer que Jesus fosse. Não apenas pecadores se arrependiam e voltavam para Deus. Olhos cegos eram abertos, ouvidos surdos eram abertos, o cego via, o coxo andava, o surdo ouvia e demônios eram expulsos. E ele era apenas um. E então ele enviou os 12, mas eles operavam debaixo do manto dele, e depois ele enviou os 70, operando debaixo do manto dele. Mas veja, ele disse a eles, ok, vocês conhecem o Espírito Santo, porque ele está com vocês, mas vem o tempo em que ele estará em vocês. Bem, esse tempo é agora. Agora nós já ensinamos sobre tudo isso. Você é o templo de Deus, você é o templo de Deus com pernas, você é o tabernáculo móvel do Deus Todo-Poderoso. Onde você vai, Deus vai, porque você é o templo. Deus vive em você e Jesus já profetizou do seu interior. Aqueles que creem, do seu interior fluirão rios de água viva. E isso ele falava do Espírito Santo. Eles não tinham ainda, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado, mas rapaz, ele já foi glorificado agora e você, crente, foi cheio do Espírito Santo e eu te digo, rios de água viva vão fluir de você. Pode começar com gotejamento, pode começar com línguas, mas vai terminar com poder e o Espírito Santo ungindo você, com Cristo em você, realmente com o Espírito Santo e com poder. E você vai andar por toda parte, destruindo as obras do diabo, em todo lugar também. Isso vai começar o maior avivamento que o mundo já viu, eu estou dizendo, milagres,
e dons de cura e esse tipo de coisa, praticamente encerrarão a maioria das discussões. Sabe, as pessoas vão discutir religião com você o dia todo, até você abrir os olhos da filha cega daquele homem, ou curar a mãe dele que tem câncer. Você a cura em nome de Jesus, e quando eles realmente virem isso, de repente, todos os argumentos deles, sabe, minha filha estava morrendo e agora vive. Me conte mais sobre o seu Jesus. Minha mãe estava morrendo de câncer. Você orou em nome de Jesus e ela está bem agora. Me fale sobre o seu Jesus. Que tempo para se estar vivo. Eu já estou animado com a minha própria pregação, já estou quase correndo. Enfim, eu tenho pedido ao Senhor para me ajudar. E agora eu quase acumulei coisa demais. E eu disse, Senhor, o Senhor vai ter que quebrar isso linha por linha, nos dar o que precisamos e na sequência que precisamos. Eu tenho orado isso e eu creio que Ele vai fazer isso. Então, deixe-me começar com algumas coisas que Ele me disse que me colocaram neste caminho, sabe? Por anos eu disse isso, eu disse, aparentemente. Sabe, porque Jesus disse, ao que crê, todas as coisas são possíveis. Bem, Jesus não pode mentir, pode? Jesus disse, agora aqueles que creem em mim farão as mesmas obras que eu faço e farão ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E a gente lê isso e a gente só pisca, sabe? Eu sou crente. E eu agradeço a Deus por tudo que vimos que foi sobrenatural, mas a maior parte disso, se me permitem, foi através dos dons do Espírito, lidando com cristãos muito carnais. Nós. Eu serei o primeiro, eu estou na frente da fila, ok? Você pode ficar atrás de mim, carnal. Ok, mas Ele está nos amadurecendo, estamos amadurecendo, chegando num nível diferente. Eu estou muito feliz que Ele me mostrou recentemente a verdadeira distinção entre Romanos 12:1 e Romanos 12:2. No versículo 1 é onde você apresenta seu corpo em sacrifício vivo, santo, para que seja aceitável para o uso dele. Veja, isso está naquele primeiro estágio de mortificação. É onde você está se rendendo a Cristo em você, se quer saber a verdade. Bem, uma vez ele disse uma frase, ele disse, veja, essa consciência que você recebeu, que você realmente não tinha antes de nascer de novo, mas assim que você nasce de novo, ele escreve a lei do amor dele, de fato, na sua mente e no seu coração, e você tem uma consciência que não tinha antes. Ele me fez dizer essa frase, eu não sou tão inteligente assim. Ele disse, cada vez que você obedece à voz da sua consciência, está obedecendo à voz do seu rei? Rapaz, isso é absolutamente verdade. Esse é o primeiro nível. E primeiro você tem que mortificar os feitos do corpo. Sabe, é o que diz aqui, Romanos 12:1. Depois de tudo que Ele fez por nós, este é o seu culto racional. Aqui está algo que você pode fazer por Ele, apresente seu corpo em sacrifício vivo. Parece que seu corpo gosta disso? Não. Sacrifício soa como sacrifício. Um sacrifício vivo, santo. Veja, essa é realmente a sua batalha? Se é aí que você está e ainda está lidando com pecados, sabe, ninguém é perfeito, não estamos falando de perfeição sem pecado. Eu não conheço pessoas perfeitas, eu certamente não sou perfeito. Ninguém que eu conheci foi perfeito. Só existe um perfeito e o colocaram numa cruz 2000 anos atrás. Mas eu estou te dizendo agora, você pode andar acima do pecado. E se pecar, sabe, se de alguma forma cometer um pecado, não desista e fuja. Temos uma rede de segurança, não esqueça. João diz, eu escrevo estas coisas para que não pequem, mas se alguém pecar, lembre-se que temos um advogado, um defensor junto ao Pai. Apenas confesse seus pecados e Ele é fiel para perdoar e purificar de toda injustiça. Ok. Verso 2, em Romanos 12:2, ele está falando sobre a renovação da mente. E é realmente onde estamos agora. Eu espero, se você tem buscado isso, eu espero nesta fase que você não esteja em adultério, nem em fornicação. Eu espero que já tenha parado com a pornografia, parado, sabe, com os pecados do tipo carnal, ok? Esse é o nível, esse é o verso 1. Verso 2, agora você está pronto para o seu chamado? Veja, se continuar lendo em Romanos capítulo 12, ele começa a falar sobre os diferentes posicionamentos no corpo, há muitas partes no corpo.
E ele começa a falar daquele que profetiza, o que dá, o que exerce misericórdia, isso e aquilo. Bem, são diferentes ministérios no corpo de Cristo. Mas sabe, ele vai te usar no ministério e nos dons. De novo, eu estou no começo da fila, enquanto você ainda é bem carnal. Ok, mas ele quer nos fazer crescer para deixarmos as coisas de menino. Agora somos adultos. Nós já tivemos nosso bar mitzvah no que diz respeito a Deus. Ok, agora você está pronto, você tem idade agora para participar dos negócios da família. Bem, o negócio da família é ganhar os perdidos, curar os enfermos, expulsar demônios. Tudo o que você vê Jesus fazer é o que fazemos. Ok, aleluia. Eu quero trazer à sua memória duas coisas que ele me disse recentemente, talvez mais de duas, que de fato me colocaram neste caminho. Deixa eu apenas ler. Sabe, eu tenho passado meu tempo orando e ouvindo, praticando o projeto, o blueprint, dia após dia, orando e ouvindo. Esperando em Deus é outra maneira de dizer isso. E então, ele me disse um dia, ele disse crer, porque eu disse, de volta à minha frase, aparentemente, o que Jesus chama de crer e o que nós chamamos de crer são duas coisas diferentes, porque nós tendemos a pensar, bem, eu tenho conhecimento, eu li isso, eu li o que você disse, Jesus, eu sei o que você disse, mas então caímos de cara no chão quando tentamos agir sobre isso, sabe? E as pessoas dizem, bem, você só precisa de mais ousadia, então eu vou com ousadia agir, e eles continuam sem sair da cadeira de rodas. Então, ele está nos ajudando com crer, que é algo realmente diferente do que ele chama. O que ele chama de crer e o que nós chamamos de crer são duas coisas diferentes. Agora, preste atenção. Ele me disse, crer é recodificar a mente. Eu nunca tinha ouvido essa frase. Eu acho que de nenhum pregador, ou de mim mesmo, ou de ninguém na minha vida. Crer é recodificar a mente. E então ele diz, agora isso está vindo por orar e ouvir, entende? É um processo biológico, físico, de desconexão de velhos caminhos neurais e reconexão de novos caminhos neurais. Eu não sabia muito sobre caminhos neurais, eu tinha ouvido um pouco, claro, como todo mundo, mas eu não sabia muito sobre isso. Quando ele disse, então ele disse no parágrafo seguinte, a repetição é uma chave importante exatamente da mesma forma que você aprendeu o alfabeto e a tabuada e tudo mais que você aprendeu. O processo é precisamente o mesmo. Você ouviu isso? Bem, como você aprendeu o seu alfabeto? Você cantou uma vez A, B, C, D, E, e logo depois de cantar uma vez, memorizou e agora consegue fazer um discurso articulado e escrever teses de doutorado. Não, você ainda está no mamá, papai, cachorro, gato. Você tem que aprender e a repetição é a chave mestra. Ele disse, eu quero ler isso de novo. A repetição é uma chave principal, exatamente da mesma maneira que você aprendeu o alfabeto e a tabuada e tudo mais que você aprendeu. O processo é precisamente o mesmo. É assim que você vai da incredulidade para o crer. Sim, Senhor. Agora eu quero confiar nele, que é o que eu vou fazer, quer eu goste ou não, quer você goste ou não. E toda vez que ele interromper com uma imagem, meu trabalho é seguir essa imagem, eu vou apenas fazer uma sinopse rápida, como você vai da incredulidade ao crer. E eu já ensinei sobre isso várias vezes, eu vou reduzir isso, espero, para alguns minutos. Veja, quando você lê em Romanos capítulo 4 sobre a fé de Abraão, eu lembro a primeira vez que eu li isso. Sabe, Deus tinha prometido a Abraão e Sara que ele tinha 99, ela tinha 90, e ele disse, por esse tempo no ano que vem vocês terão um bebê. Bem, ambos riram. Veja, a primeira vez que eu li em Romanos 4, onde diz, sabe, eu não vou tentar citar tudo de novo, vocês já leram muitas vezes, mas diz que Abraão foi forte na fé. Ele não foi movido pelo corpo, nem pelo seu corpo, nem pelo corpo de Sara, na verdade, mesmo sendo tão velhos. Não, ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convicto que o que Deus prometeu, ele era poderoso para cumprir, e eu lendo isso nos primeiros dias e pensando, eu quero ser assim? Eu vacilo o tempo todo, eu duvido de tudo, eu não sei se o que eu digo vai acontecer. Sabe, era o começo, eu estava no começo, ok.
Então, eu colocava Abraão lá em cima, num pedestal, e graças a Deus devemos colocá-lo num pedestal. Ele naquele mesmo capítulo, diz que ele é o pai de todos nós quando se trata de fé, e devemos colocá-lo no alto. Mas então eu comecei a ler, sabe, isso graças a Deus pela Bíblia toda. Você vai ler em Gênesis e descobre que eles não começaram assim, nem Abraão nem Sara. Veja, em Hebreus diz, pela fé também a mesma Sara, não dependendo apenas da fé do marido. A própria Sara recebeu força para conceber semente. Agora, isso quando você vai ler, Sara já tinha passado do tempo do costume das mulheres. Ela não ovulava mais. Agora, cientificamente, isso é impossível. Nós sabemos, você pode ir a qualquer universidade em qualquer lugar. E se uma mulher já passou do tempo de ovulação, não há óvulo para ser fertilizado. É impossível para ela conceber um bebê por meios naturais, sabe? Qualquer universidade ainda ensinará isso hoje, a menos que você recorra, sabe, a coisas artificiais como in vitro e esse tipo de coisa, ok. Abraão, sabemos, a Bíblia muito educadamente nos diz que ele não era mais a máquina potente que ele costumava ser, porque quando Deus disse que teria um bebê, ele tinha 99, ela 90, e ela já tinha passado da ovulação. Ela riu também, e esse pequeno ato fala muito, é tipo, sendo meu marido já velho, terei ainda prazer de novo com meu marido? Bem, essa é uma maneira muito legal de dizer. Abraão não era exatamente o garanhão de antigamente também, então nenhum dos dois. É impossível no natural, entende? Veja, onde diz contra a esperança, Abraão creu em esperança. Bem, no natural não havia esperança. Quando você não é mais aquele garanhão e sua esposa não produz mais óvulos, a concepção é fisicamente impossível. E ambos riram quando Deus... Foram ambos. Vá ler por si mesmo, eu não separei os versículos. Então eles foram da incredulidade que ri. Veja, eles amavam a Deus, não me leve a mal. E Deus ouviu também, sabe? Ambos riram por dentro, entende? Deus ouviu. E ele perguntou a Abraão, por que Sara riu? Por que ela riu? Sabe, haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Deus é cheio de fé a propósito. Deus crê que o que Ele diz acontecerá. Ok, enfim. Voltando a isso. Como é que você vai da incredulidade que ri para fortificar-se na fé, dando glória a Deus, crendo que o que Ele prometeu, Ele é capaz? Como é que você vai de um para o outro? A única coisa que mudou naquele dia foi que Deus mudou o que eles diziam sobre si mesmos. Ele mudou o nome deles. Cada vez que Abraão dizia seu nome, ele estava dizendo, olá, eu sou o pai de muitas nações. E ele não tinha nenhum filho nascido dele e da sua esposa juntos. Eles não tinham um único filho ainda. Veja, Ismael é outra questão sobre a qual não vamos falar, mas a promessa é através de Isaac. Mas ele, Abraão e sua esposa juntos não tinham tido um filho. No entanto, Deus mudou de forma que Abraão teve que falar o resultado final. Ele teve que falar o resultado final. Eu sou Abraão. Eu sou o pai de muitas nações. Rapaz, isso soa como chamar as coisas que não são como se já fossem? Sim, isso soa como confissão. Isso soa quase como determinar e decretar. Veja, ele só está dizendo o que Deus diz. Quando você diz o que a Bíblia diz a seu respeito, uma das profecias que vieram no blueprint, no projeto, diz, fale o resultado final. Fale o resultado final. Jesus fazia isso o tempo todo. Vieram falar com ele e ele disse, sabe, Lázaro dorme? Porque Jesus não queria dizer que Lázaro estava morto. Jesus sabia que ele havia morrido. Mas veja, Jesus não quer estabelecer nada. Então ele diz a eles, Lázaro dorme? E eles pensam, bem, se ele dorme, ele vai melhorar? Não precisamos ir lá? Porque sabiam que era perigoso voltar, porque os judeus estavam esperando para matar Jesus. Sabe, um deles disse, ok, vamos com ele, morreremos com ele. Isso diz que eles estavam com medo. Então Jesus não queria, eles não entendiam o que ele estava dizendo, então finalmente Jesus disse, na King James diz, Lázaro está morto, mas não é isso que diz no grego. O que realmente diz é Lázaro morreu. Lázaro morreu, tempo passado.
Ele ainda não está estabelecendo Lázaro está morto. Há uma diferença. Lázaro morreu. Mas ele já tinha dito, essa doença não é para a morte? Ok. O ponto que eu estou tentando fazer é, quando Jesus foi tentado pelo diabo, e todo o inferno vindo contra ele, toda a tentação que você pode imaginar, rapaz, ele refreou a língua. Ele não disse nada exceto a palavra de Deus. Ele apenas, está escrito, está escrito, está escrito. Rapaz, Abraão poderia muito bem ter dito isso. Foi falado. Eles não tinham por escrito naquela época, mas foi falado, Deus disse, eu sou pai de muitas nações, eu sou pai de muitas nações, Sarai agora se tornou Sara, eu sou a princesa. A princesa é aquela que produz o herdeiro do trono. Rapaz, e como ela produziu, descendo por aquela linhagem, através de Isaac, veio o próprio Messias, o rei, o herdeiro do trono. Glória a Deus, eu mesmo estou quase tendo um ataque de alegria. Bati no meu joelho tão forte, eu gosto disso. Nossa, meu joelho. Tudo bem. Volta para cá. É assim que você vai da incredulidade para o crer. Como eu vou? A repetição é uma chave principal, exatamente da mesma maneira que você aprendeu seu alfabeto e a tabuada e tudo mais que você aprendeu. O processo é precisamente o mesmo, e ele fez exatamente isso com Abraão. Diga de novo. Diga o que eu disse sobre você de novo. Eu sou o pai de uma multidão. Quem é você? Eu sou o pai de uma multidão. Sara, quem é você? Eu sou a princesa. Eu estou produzindo o herdeiro do trono. Glória a Deus! Isso é demais. Então ele me disse para voltar tudo de volta ao documento das palavras. Isso é algo que ele me disse lá em 1986, 87, que eu compilei anos atrás. Eu tenho compartilhado um pouco disso com vocês e depois falo mais. Mas ele diz sobre esse fundamento. Ok, lá vem a imagem de novo. Na semana passada ou na semana retrasada falamos da represa e da água que atravessa a represa. Eu quero cuidar porque em inglês represa e maldição são palavras parecidas, é represa. Uma barragem, você constrói uma represa num vale, geralmente, e então você permite a água. Veja, no início você tem a represa, mas não há energia porque não há água. Você tem que deixar que as chuvas venham e aquilo encha, até que finalmente, sabe, aquele lago sobe, até finalmente o nível da água estar acima das comportas da represa. E então quando você abre a comporta, a água flui, e quando flui, entende? Ela gira aquelas turbinas que eles têm dentro da represa e isso gera energia. Ele usou essa analogia, ele disse, você tem a sua língua é a sua represa, mas você tem que encher a si mesmo, você é o reservatório. Você tem que se encher com a palavra. Não foi exatamente isso que Abraão e Sara estavam fazendo. O que Deus tinha dito, eu sou pai de uma multidão, mas você não tem filhos, eu sou pai de uma multidão. Você e Sara nunca tiveram filhos, eu sou pai de uma multidão. Você tem 99 anos, é impossível. Eu sou pai de uma multidão. Eu sou pai de uma multidão. Não importa o que você diz, eu estou dizendo o que Deus disse. E ele foi de uma incredulidade que ri para ser forte na fé. E nós podemos fazer exatamente a mesma coisa se colocarmos a palavra de Deus em nossa boca e começarmos a dizer sobre nós mesmos o que Ele diz. Teremos o que dizemos, porque estamos dizendo o que Ele disse, a palavra dele não volta para Ele vazia. Certo, chega dessa página. Agora, já estamos com 23 minutos nisso. Certo, mais uma coisa. Agora, isso veio por profecia. Eu estava fazendo um desses vídeos e ele começou a falar. E eu coloquei um título chamado A Minha Palavra Falada Vai Mudar o Seu Corpo. Você já ouviu uma coisa assim? A minha palavra falada vai mudar o seu corpo? Sabe, eu conheço pessoas que já ouviram uma coisa assim. Abraão e Sara. À medida que eles diziam o que Deus dizia, isso mudou o corpo físico deles. Abraão se tornou uma máquina potente. Você sabia que depois que Sara faleceu, ele se casou de novo e teve ainda mais filhos com a segunda esposa? Sabe, o homem foi curado. Sua falta de... Não sei como falar. Enfim, ele se tornou um garanhão de novo.
capaz de produzir filhos. A palavra falada de Deus mudou o seu corpo físico. Sara, diz a Bíblia, recebeu força para conceber semente. O que isso significa? Essa mulher de 90 anos só dizia sobre si mesma o que Deus dizia. Ela dizia, ela dizia, ela dizia, ela dizia. Eu sou uma princesa, eu sou... Agora, ela tinha sido estéril, ela nunca teve um filho em toda a sua vida, ela tem 90 anos. Eu sou Sara, eu sou a princesa, eu produzo o herdeiro, eu produzo o herdeiro. É isso que eu faço. Eu produzo o herdeiro. E ela recebeu força para conceber semente. Isso significa que o corpo físico dela mudou a ponto de haver um óvulo, produzir um óvulo de novo. Então temos aqui um com 99 anos, ela com 90. O dizer, a palavra de Deus mudou os corpos deles para que pudessem cumprir o propósito de Deus. E ele diz aqui, eu vou ler para vocês, isso veio por profecia. Eu digo a vocês, filhos, ponham a minha palavra em sua boca. Refreiem sua língua com a minha palavra, diz o Senhor. Não importa quantos fracassos vocês viram no passado, se colocarem minha palavra em sua boca e falarem o resultado final, assim como Abraão e Sara fizeram. E ele disse, se você cometer um erro e falar contrário, seja rápido em se arrepender e eu perdoarei. Apenas comece de novo. Sabe, você fala algo estúpido, minhas costas estão me matando, o que quer que seja. Arrependa-se, ok? Ele diz, apenas se arrependa e peça para ele perdoar e ele perdoará. Agora ouça, ele diz, minha palavra vai mudar vocês, assim como mudou os corpos de Abraão e Sara. Ela vai mudar os seus corpos. Se colocarem minha palavra em sua boca, o que o meu filho prometeu, a fé crescerá em vocês, e o que vocês dizem acontecerá. Porque vocês estão dizendo o que eu digo, diz o Senhor, e a minha palavra não volta para mim vazia. Agora pegue isso, ele é bem específico com você, agora ele está falando com você. Cada um de vocês pode ir de qualquer nível que estejam crendo agora. Para se tornar fortes na fé, vocês podem ir exatamente como Abraão e Sara, ir da incredulidade que ri, eu te amo Deus, eu não estou falando contra o que o Senhor disse, mas eu meio que estou rindo dessa ideia. O Senhor disse que você pode ir disso para se tornar forte na fé, crendo que o que Deus prometeu, Ele é muito capaz de realizar. Ele diz, vocês não duvidarão da minha palavra, vocês vão crer em mim e o mundo verá a minha manifestação, diz o Senhor. Rapaz, tem muita coisa aí. Veja, eu estou vendo uma imagem em mim agora, todos aqueles anos atrás. Vamos rebobinar para os anos 90. Há uma área na minha vida, com certeza, onde eu vi essa manifestação. E eu tive... meio que zombaram um pouco de mim por isso. Não me importa, meu testemunho é verdade. Quando Deus nos chamou para o ministério em tempo integral, eu não obedeci de primeira, eu não tinha ideia de que plano Ele tinha para mim. Eu deveria ter obedecido de primeira quando Ele me disse, mas eu não obedeci. Na minha incredulidade, eu não, sabe, eu tinha prestações e Ele, sabe, naquela época eu dirigia caminhões e Ele disse, essa é a sua última viagem como caminhoneiro, quando voltar, dê um aviso prévio de 2 semanas a seu despachante. E aí você estará livre para me servir em tempo integral. Bem, esse é o chamado, não é? E foi bem claro, eu consigo repetir hoje, como se tivesse ouvido esta manhã, sabe? Tão claro quanto um sino. Você obedeceu? Absolutamente não. Por que não? Eu estava cheio de dúvida e medo, e eu disse, Senhor, eu tenho prestação do carro para pagar, eu tenho aluguel para pagar, tenho uma esposa que gosta de comer, e às vezes, Deus, ela come mais de uma vez por dia. Eu estava brincando, mas ela gosta. Eu também. Então eu não obedeci e só cedi alguns meses depois. E vocês já ouviram tudo isso? Então eu não sei o que teria acontecido se eu tivesse obedecido da primeira vez. Eu não sei qual era o primeiro plano dele, mas tudo que sei é que finalmente obedeci. E finalmente descobri que se eu não fizesse isso, sabe, a segurança para qualquer ovelha é ficar bem perto do pastor, para onde ele está guiando. Você só fica bem ali com ele e ficará bem. Você fica bem porque ele vai cuidar de você. Mas veja, eu não fiz isso. E então Jesus me dizendo, siga-me por aqui, eu fui por ali, eu disse não.
Bem, se você... Qualquer ovelha que se desvia muito do caminho começa a entrar lá no território do diabo, onde o lobo está. E eu fui atacado pelo lobo. E a minha mente clareou rápido como um raio quando eu fiquei a 1 ou 2 suspiros de distância de deixar o planeta. Eu disse a Sue, eu nunca tinha contado a ela o que Deus tinha me dito, mas eu contei naquele momento. E ela disse, bem, por que você não me contou? Por que não obedeceu a Deus? Eu disse, porque eu continuo tendo essas visões de você e eu ficarmos tão falidos que estaremos vestindo sacos de batata e vivendo embaixo de uma ponte em algum lugar, sabe? E rapaz, Deus me deu uma esposa de verdade, porque lá estava eu num quarto de hospital em Ozark, Arkansas, depois que quase fui morto pelo diabo. E ela disse, se acabarmos vestindo sacos de batata e vivendo debaixo de uma ponte, eu estou com você. Eu quero que você obedeça a Deus. Ok? Bem, eu obedeci. Então começamos com, sabe, eu deixei o caminhão e fui para o tempo integral, onde ninguém queria que eu pregasse em lugar nenhum, ninguém sabia quem eu era, não tínhamos nenhum tipo de ministério como este, não tínhamos nada. Sabe, é como se financeiramente ele tivesse nos colocado num galho e cerrado o galho atrás de nós, sabe, somos apenas nada. E ficou pior, e as nossas finanças pioraram, eu comecei a atrasar as contas. Eu não vou reensinar tudo isso, vou apenas ensinar essa parte, porque eu recebi essa instrução do Espírito Santo. De novo, orando e ouvindo, orando e ouvindo. E ele me disse para pegar 3 versículos, ele permitiu que eu escolhesse os 3. Ele disse, escolha 3 versículos onde eu prometo provisão para você. Eu quero que você coloque esses, eu quero que você diga esses em voz alta com a sua boca 4 horas por dia. E é claro que isso não é uma sugestão de uma fórmula para ninguém, ok? Tudo que eu posso fazer é dar o meu próprio testemunho. Bem, aquilo parecia estúpido, parecia... Sim, eu comecei a tentar fazer aquilo. Sabe, eu escrevi 3 versículos num cartão, carregava no bolso. Não demorou muito para decorar 3 versículos, então eu decorei logo de cara. Mas nada mudou. Bem, retiro o que disse. Sim, mudou, ficou pior. Nossas finanças continuaram caindo, 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 as contas ficando altas e nós ficando cada vez mais atrasados, e meu Deus... Mas levou uma eternidade para eu de fato começar a fazer, porque simplesmente não fazia sentido para a mente natural. Sabe, a mente natural é o problema aqui. Como apenas falar palavras faria alguma diferença, entende? Eu tenho certeza que Abraão e Sara tiveram esses mesmos pensamentos quando ele mudou o nome deles e os forçou a dizer o que ele disse. Bem, ele está me forçando a dizer o que ele disse, de certa forma. Sabe, ele me deu uma instrução, ele nunca passa por cima do seu livre-arbítrio. Dependia de mim. Ainda dependia de mim e eu continuei tentando e falhando. Finalmente um dia eu fiz, e não foi por causa de grande fé, foi por grande necessidade. Tínhamos chegado tão longe. Sabe, se Deus não aparecesse, poderíamos estar vivendo debaixo de uma ponte. Estávamos prestes a ser despejados da nossa casa alugada, atrasados em tudo. E eu finalmente comecei a fazer, e eu lembro do primeiro dia. E sabe, eu teria amado se, como David disse, o teto tivesse se aberto e ouro líquido tivesse se derramado, se o raio de sol fosse de ouro, e eu sentisse a asa de um anjo e talvez ouvisse a trombeta de Gabriel, sabe? Não, nada. Só eu sozinho. Terminei minhas confissões, nenhuma manifestação. Bem, eu tive que fazer no dia seguinte. E tive que fazer no dia seguinte, veja. Deus não... Quando Deus muda o nome deles, é permanente. Esse é quem você é agora, ok? E no início eles diziam que não tinham filho. Mas veja, eventualmente, eles tiveram filho. Eu não gosto de contar a vocês que a minha mente, as fortalezas da minha mente eram muito fortes. Não. Nossas circunstâncias não mudaram em uma semana, não mudaram em um mês. Foram cerca de 3 meses, eu odeio admitir, minha cabeça dura, aquelas fortalezas eram grandes assim mesmo dentro de mim. Tudo que eu posso dizer é que uma vez que eu finalmente comecei a fazer, ficou mais fácil fazer no dia seguinte. Eu continuei fazendo e fazendo, e foram cerca de 3 meses fazendo. Quando, de repente, primeiro vem uma mudança no interior. E, de novo, isso me lembra que Sara recebeu força no interior dela para conceber a semente. Algo dentro de mim mudou um dia. Eu só consigo descrever assim, é como se eu estivesse vivendo em um quarto,
onde a pobreza reinava, e eu atravessei um limiar através de uma porta para outro quarto, onde todas as nossas necessidades eram supridas. Foi tudo por dentro. Quando eu cheguei em casa naquele dia, tínhamos um lugar onde havia uma pilha de contas e estava, chegando perto talvez de 30 centímetros de altura. E aquela pilha de contas ainda estava lá e eu ainda sem dinheiro para pagá-las. Mas eu nunca esqueço, eu entrei pela porta naquele dia, eu fui direto àquela pilha de contas e eu disse, eu não vivo mais aí. Eu não vivo mais aí. Eu digo a vocês, aquele dia marcou o ponto mais baixo do nosso passeio de montanha-russa. As coisas começaram a acontecer a partir dali, e foi lento, mas ainda assim, nós nos recuperamos. No nosso caso, foi coisa de ficarmos em dia com o nosso aluguel e todas as contas em um único dia. Deus enviou alguém. Eu já ensinei isso antes, mas seu testemunho será diferente. Mas começa dizendo o que ele diz a seu respeito. E o X da questão agora, o que eu estou... Sim, Senhor, agora ele diz que eu posso começar nisso. Quando ele fala sobre caminhos neurais, tudo que você memorizou, tudo que você sabe, vamos falar de conhecimento. O que você sabe são todos caminhos neurais dentro do seu cérebro físico. E esses caminhos ficam mais fortes com a repetição. Volte para quando você começou a aprender a dirigir um carro. Eu ensinei todas as minhas filhas e minha neta a dirigir, rapaz, claro, hoje em dia é mais fácil porque tudo é automático, mas antigamente, quando eu tive que aprender, eu aprendi numa Dodge Power Wagon de 1947. Tinha que usar embreagem dupla e, rapaz, aquela embreagem era dura. Às vezes, a perna tremia de tanta força que tinha que fazer. Enfim. Mas, mesmo nesses carros modernos, quando eu estava ensinando a minha neta, no começo ela estava tentando lembrar de tudo. Ok, eu entendi, esse é o freio, essa é a ignição, ok, entendi, esse é o volante, eu tenho que ficar olhando, checar os espelhos, eu tenho que ajustar os espelhos antes de começar. Lembra de tudo isso? É seta para a esquerda, seta para a direita e tudo mais, e ainda assim, quando você começa, a primeira vez que você toca no freio, todo mundo quase atravessa o para-brisa. Então você pisa no acelerador, uou, Mas você não fica feliz porque as pessoas não tiram carteira de motorista só com uma prova escrita? Você quer um neurocirurgião operando seu cérebro depois de ele apenas ter lido um livro sobre cirurgia cerebral? Ou você preferiria que ele tivesse estagiado com alguém, praticado um pouco, e que pouco a pouco confiassem nele para fazer as coisas até que ele se tornasse habilidoso? O que está acontecendo ali? Você pode ler o livro. O Dave costumava usar essa analogia. Imagine que um instrutor de avião está ensinando um aluno. E ele tem aquele manche duplo, E o aluno, obviamente, lê o livro e ele passou nos exames escritos. E agora é hora de começar o treinamento de voo. Então eles decolam e tudo vai bem. E o aluno lembra de tudo. E então, de repente, acontece algo. Ele entra numa turbulência... ou algo que não estava no livro. Algo começa a acontecer. Ou ele olha para o instrutor, pega o manche. Você tem que pilotar essa coisa. E o instrutor diz, eu não piloto essas coisas, eu só ensino. Veja, uma coisa é ler um livro sobre dirigir um carro, e outra coisa é dirigir um carro. E você tem neurônios quando você estava apenas aprendendo, lendo o livro. Escute, novos caminhos neurais estão disparando no seu cérebro enquanto você aprende coisas. Mas quando você começa a aplicar as habilidades motoras para isso... Deixa eu compartilhar algumas coisas agora. De novo, eu vou evitar que isso fique muito nerd, certo? Esse é um pequeno estudo sobre caminhos neurais. Gary, quantas páginas? Esse aqui tem só 8. Mas eu tenho esse outro aqui que tem 5. E tenho mais alguns que eu ainda não imprimi. Você começa a estudar isso, desculpe. Certo. Ainda é bem cedo. Aleluia. Ok, vamos aprender algumas coisas. Existe diferença entre conhecimento e conhecimento aplicado? Existe diferença entre ler um livro sobre dirigir um carro e dirigir um carro, ok? Definição, apenas conhecimento.
Conhecimento refere-se à compreensão ou consciência dos fatos, ok? Informações, conceitos e princípios. Pode ser teórico ou factual. E é frequentemente adquirido através de estudo, observação, exemplos, saber a teoria da relatividade, entender os princípios de economia, estar ciente de eventos históricos. Isso é conhecimento, certo? Conhecimento. Mas veja, conhecimento aplicado, o que é? O que é conhecimento aplicado? Aqui está a definição. Conhecimento aplicado envolve usar conhecimento teórico em situações práticas. Enfatiza a habilidade de implementar o que se sabe para resolver problemas do mundo real ou alcançar resultados específicos. Exemplo. Usar a teoria da relatividade para calcular posições de satélites GPS. Aplicar princípios econômicos para tomar decisões de negócios. Usar percepções históricas para informar a criação de políticas atuais. Veja, aqui estão algumas principais diferenças entre, tivemos uma lição recentemente com o título Conhecimento não é suficiente. De fato, não é. A não ser que você aplique o conhecimento que você adquiriu. É conhecimento, mas não é eficaz. Não é eficaz. Certo. Aqui estão as principais diferenças entre conhecimento e conhecimento aplicado. Contexto. Conhecimento é muitas vezes abstrato, enquanto conhecimento aplicado é concreto e específico do contexto. 2. Uso. Conhecimento pode existir sem aplicação prática. Eu tenho conhecimento, é igual a mc ao quadrado. Você sabe fazer alguma coisa com isso? Não. Veja, mas conhecimento aplicado requer a aplicação desse conhecimento às situações reais. Número 3. A diferença entre conhecimento e conhecimento aplicado é o resultado. Conhecimento aplicado tipicamente leva a resultados tangíveis ou ações, enquanto apenas o conhecimento pode não levar. Em resumo, enquanto o conhecimento fornece a fundação, conhecimento aplicado traduz a fundação em habilidades práticas e soluções. Eu lembro de dizer à minha neta, quando estava ensinando a ela, porque bendito seja o coraçãozinho dela, rapaz, ela vinha tentando fazer tudo certo, dando trancos, no começo toca o pedal do freio demais, e às vezes não toca o suficiente, na próxima quase bate na traseira do carro, porque, tudo, eu tenho que checar os espelhos, eu tenho que ajustar o retrovisor, e não fale comigo. Foco total, e eu disse a ela, escute, chegará o dia em que você estará ouvindo rádio, conversando com seus amigos, dirigindo o carro, talvez comendo um cachorro quente. Eu realmente não recomendo isso, mas eu estou apenas dizendo, você e esse veículo vão se tornar como um só. Será... No começo, o que está acontecendo? Bem, há neurônios disparando, tudo bem. Ela lê o livro, ela tem conhecimento. Mas eu lembro quando eu estava aprendendo a mexer no computador, muitos anos atrás, eu tentando ali. Eu tinha um computador velho de $50 que eu comprei de um amigo. Eu não vou falar disso, enfim. Eu ali tentando usar aquela coisa. E como eu mexi no computador... Como eu mexi no computador. Foi com um daqueles livros chamados, Isso e Aquilo para Leigos. Word para Leigos. Todos esses livros diferentes. Eu li aqueles livros. Eu posso fazer isso, toque aquilo, aperte essas teclas, aperte Enter. E travava, Eu achava que eu tinha feito exatamente certo. Rapaz, eu queria pegar uma marreta e despedaçar aquilo em pedacinhos, graças a Deus que eu não fiz. Porque eu não tinha ideia de quanto saber mexer no computador seria útil para fazer o que estamos fazendo hoje, Tudo, desde o site até o que estamos fazendo agora. Então, você tem que fazer o quê? Tem que voltar de novo. Veja, você vai descobrir, quando começar a colocar em aplicação, habilidades motoras. Eu acho que eu tenho isso. Espere um minuto aqui. É disso que eu estou falando. Pode haver algumas pausas aqui, porque tudo que eu posso fazer é depender dele. Sim, aqui está. Veja, aqui está. O que são caminhos neurais? Falamos sobre neurônios disparando no cérebro. No começo,
Há um fio ou você não conseguiria nem entrar no carro. Você leu, tem caminho suficiente para começar. Mas, rapaz, quando você começa a tentar aplicar esse conhecimento, agora você tem habilidades motoras envolvidas. Então, escute, o que são caminhos neurais? Eles são redes de neurônios que se comunicam entre si para transmitir sinais por todo o sistema nervoso. Esses caminhos são essenciais para processar informações, coordenar respostas e formar a base do aprendizado. Agora, pontos-chave. A estrutura. Caminhos neurais consistem em neurônios interconectados que transmitem impulsos elétricos e neurotransmissores através de sinapses. Enfim, tudo que eu posso fazer é citar dessas fontes, ok? Caminhos neurais são interconectados, isso é no seu cérebro. Mais tarde, eu não vou ter tempo de entrar nisso hoje, mas eu quero que vocês sejam encorajados. Jesus nasceu espiritualmente vivo. Ele nasceu com seu espírito. O que chamamos de segundo nascimento, ele teve no primeiro nascimento, o espírito dele estava sempre vivo para Deus. Então sua mente espiritual era capaz de processar coisas divinas desde o início, realmente desde o berço. Mas você tem que entender que a massa cinzenta que compunha o cérebro dele, a massa cinzenta física, os neurônios e tudo sobre isso, o cérebro dele, o cérebro físico não era diferente do seu cérebro. O Espírito dele veio de Deus, o Espírito Santo, de Deus, o Pai, através do Espírito Santo. O corpo dele veio pela linhagem através de Maria, e você pode traçar isso por todo o caminho de volta a Adão. Ele vestia o mesmo tipo de corpo que você e eu vestimos. Por isso ele é o nosso modelo, ok? É por isso que podemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Uma vez que você nasce de novo, agora você tem uma mente espiritual, como ele tinha, mas você tem que reaprender. Enfim. Não podemos entrar em tudo isso hoje, mas o ponto para hoje é: seu cérebro funciona da mesma maneira que o cérebro dele funcionava. A massa cinzenta dele não era diferente da sua. E ele teve que aprender as coisas através de habilidades motoras. Eu sei que ele é sempre Deus, não me levem a mal, eu sei que ele é sempre Deus, mas ele escolheu de propósito deixar de lado todos os seus privilégios, habilidades como Deus, para que pudesse viver como exemplo para nós. Agora, o cérebro dele aprendeu a cooperar com a mente espiritual dele. Você pegou isso? Depois vamos falar de ele andando sobre a água. A mente natural pensa, o cérebro natural. Será que o cérebro natural pensa que um humano pode andar sobre a água? Não, não pensa. Um cérebro natural acredita na física deste mundo. E sabe, a água e você é humano e você pesa tanto e a sua densidade é diferente da densidade da água. Não dá para andar sobre ela. É isso que um cérebro natural pensa, mas a mente espiritual de Jesus, Deus diz, ande sobre a água, e a mente espiritual diz, cérebro, vamos lá, nós vamos. E o cérebro dobrou os joelhos. E eu estou falando de uma mente renovada mesmo aqui, eu estou me adiantando um pouco, mas eu espero que vocês entendam. O cérebro dele, como o seu cérebro, dobrou os joelhos. Isso é uma mente renovada. Mesmo que pense ser impossível, mesmo que todo o seu pensamento natural diga absolutamente não, o cérebro natural dele, uma mente renovada, dobra os joelhos para a mente espiritual que é ensinada por Deus. Isso forma novos caminhos neurais que nunca ocorreriam, mas ocorrem em um cérebro natural. Eles ocorrem no cérebro natural. Caminho neural. Ouça, a palavra e o seu cérebro físico se combinam de uma maneira que nunca foi possível antes. Dito de outra forma, a palavra se torna carne. A palavra cria caminhos neurais físicos que se tornam parte do seu cérebro. Eu estou te dizendo, uma vez que você viu o milagre por si mesmo, uma vez que você experimentou o milagre por si mesmo, não há volta. Você sabe que é possível agora. É como uma milha em 4 minutos. Todo mundo sempre pensou que, sei lá, por 100 anos, a maioria das pessoas achava que era absolutamente impossível para qualquer um correr uma milha em 4 minutos ou menos.
E finalmente um homem quebrou isso, finalmente. E é impressionante, uma vez que ele quebrou, uma vez que ele correu abaixo de 4 minutos, começou a ser feito em todo o mundo por pessoas diferentes. Alguém teve que romper essa barreira, havia uma barreira natural, que estava praticamente na mente de todo homem, de toda mulher também. Toda mente natural pensando, não, é simplesmente impossível. Mas uma vez que um homem fez, sabe, o limite desapareceu. E então todos foram capazes de fazer. Nós tivemos um homem que fez isso. Um homem fez, seu nome é Jesus Cristo, e ele diz, venha e me siga. E se você me permitir treinar você, você vai fazer as mesmas obras que eu fiz, e ainda maiores do que estas fará, porque eu vou para o Pai. E então ele sela isso. Nos próximos 2 versículos de João 14, ele diz, tudo o que pedirem em meu nome. Eu verdadeiramente estou dizendo a vocês, tudo o que pedirem em meu nome, eu vou fazer, para que o Pai seja glorificado no Filho, e eu vou dizer de novo, tudo o que pedirem em meu nome, eu vou fazer. Glória a Deus, as palavras dele são espírito e vida. Eu estou dizendo... Ok, deixa eu terminar esses outros 2 pontos, temos cerca de 10 minutos aqui. Ouça, uma grande coisa que eles aprenderam, veja, nos velhos tempos, se você voltar mais do que, não sei, antes de 1960... Pensava-se que o cérebro era praticamente como uma máquina, e é dividido em partes diferentes, e não queremos entrar em todos os detalhes técnicos disso, mas como o córtex frontal tem principalmente a ver com habilidades motoras, outras partes do cérebro têm a ver com a fala, e outras partes têm a ver com a tradução dos olhos, sabe, visão. Mas o que eles descobriram, veja, o que eles pensavam na época era, bem, se uma pessoa teve um derrame ou algo assim, um derrame literalmente, parte do cérebro literalmente morre e se vai. E o pensamento era, bem, se você usa, se isso acontece, e essa parte do cérebro morre, e qualquer parte que ela esteja controlando, seja fala ou o que for, seu braço, o que quer que seja. Então, bem, é isso, acabou, sabe? Porque o cérebro é como uma máquina. Se você quebra uma peça de uma máquina, máquinas não desenvolvem peças novas, mas agora eles sabem que o cérebro não é nada disso. O cérebro é chamado, a palavra que usam para isso é neuroplasticidade. Plasticidade. O que isso, aqui está a definição de neuroplasticidade. Caminhos neurais podem mudar e se adaptar através da experiência, um fenômeno conhecido como neuroplasticidade. Isso permite que o cérebro se reorganize, formando novas conexões ou fortalecendo as existentes. Eles chamam isso... Hoje em dia, eles podem mapear o cérebro. Eles podem fazer esses exames e, literalmente, mapear o cérebro. Há partes do seu cérebro que controlam a fala, partes do cérebro. Mas se algo acontece e você perde isso, aquela parte do cérebro morre, você pode retreinar outra parte do cérebro para assumir e fazer o que aquela porção fazia. Eles não sabiam que era possível fazer isso por muito tempo. Agora sabem que é. Eu vou... Porque, veja, tudo que eu posso fazer é seguir, eu tenho que seguir a imagem. Uma das coisas que eu li, experimentos que eles fizeram, eles pegaram uma pessoa cega, que nasceu cega, que nunca viu em toda a sua vida, sabe? Uma pessoa que usa bengala mesmo, aquela bengala de ponta branca para andar. Pegaram essa pessoa e fizeram alguns experimentos, na verdade, mais de uma pessoa. Eles construíram algo que lembra uma cadeira de dentista e construíram essa placa de sensores que vai nas costas e você se encosta nessa placa de sensores e a placa de sensores está conectada a uma câmera de televisão. Isso foi há muito tempo, quando as câmeras de televisão eram do tamanho da sua casa. Uma câmera. Agora, eles ajustaram essa câmera de televisão, veja, apenas preto e branco, ok? Para o que eles tinham naquela época. Mas eles ajustaram para que as imagens mais claras, como um olho vê, sabe? Luz e cores e tudo isso. Bem, eles ajustaram essa câmera para que ela enviasse sinais para esse transmissor nas costas. Enviaria para aquele transmissor. Os sinais mais claros teriam uma frequência. Os sinais mais escuros teriam uma frequência diferente. Agora, entenda isso. Aquela pessoa era totalmente cega, nascida cega, nunca viu.
Eles começaram a ensinar essa pessoa, com essa câmera, conectada a esses sensores, agora pegue isso, que estão enviando sinais através das costas dela. E o mais claro, e sabe, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas o que a câmera estava vendo, ok, isso é luz, ela enviaria certas sensações de formigamento para as costas, numa certa frequência. Ah, isso é bem escuro aqui. Sabe, eles estão olhando para minha camisa, é clara e escura e clara. Então enviaria sinais diferentes para as costas. Com algum treinamento. Esse cara realmente chegou ao ponto onde ele dizia assim, ok. Ah, ok, Mary está... Agora veja, ele é totalmente cego, ele... Será que eu posso dizer que ele está vendo com as costas? Não é realmente verdade isso. Ele está sentindo a entrada através das costas, mas ele está vendo com a mente. Ah, vamos pegar isso. Rapaz, isso vai ser importante mais tarde. Mas ele aprendeu com o tempo, ok, isso significa claro, isso é escuro. Ele poderia realmente ver, veja, ele é totalmente cego, mas poderia dizer isso. Ah, eu vejo que a Mary está na sala hoje, ela está com a mão na cabeça, ela está usando o cabelo preso hoje. Ah, e ela está de óculos. E ele é totalmente cego. Mas ele está vendo, a entrada está vindo através dos sensores que tocam as costas dele, que está subindo pela medula espinhal para uma parte diferente do cérebro, ao ponto de ele poder descrever isso, ele pode descrever o que está naquela sala. E treinaram ele a ponto de não precisar mais da bengala, sabe? É impressionante as coisas que foram feitas. Você consegue imaginar treinar alguém para ver com as costas? E não é exatamente assim, eles estão vendo com a mente. Ok, eu vou encerrar com isso por hoje, isso é muito importante. Nós que temos visão, nos garantimos tanto com isso, que não percebemos realmente. Esse é um ponto importante. Tudo que vai para o seu cérebro é elétrico. Como se eu olhar para o meu quarto aqui, eu olho e vejo uma imagem, ok? É como num piscar, tirar uma foto. Eu vejo uma imagem, ok? O que viajou através deste nervo óptico para o meu cérebro não foi aquela foto. O seu olho é o receptor. Ele recebe todos esses sinais, claro, escuro, cor, sombra, textura, todas essas coisas. Deixa eu dizer, o olho é um milagre de Deus. Uau! Como alguém pode começar a estudar o olho e não pensar, há um Criador além de mim, isso está além da minha compreensão, não foi um acidente, mas enfim. O olho está recebendo tudo isso, mas tudo que viaja pelo seu sistema nervoso é elétrico. São impulsos elétricos, o olho realmente... Você não está de fato vendo com o olho está recebendo a entrada. Seu cérebro é quem traduz todos esses sinais em imagens. Você literalmente vê com seu cérebro. Agora, sem o olho, normalmente, a menos que você tenha um transmissor nas costas, sem o olho, não tem como os sinais entrarem. Mas, normalmente, se você tem olhos que funcionam, eles são o receptor. Mas tudo é elétrico. Tudo que viaja por aquele nervo óptico é tudo tato. Escute, cada pedacinho é assim, tato, olfato, sensações. Toda a sua entrada sensorial vem através dos seus dedos, suas mãos, seu nariz, sua audição. O cérebro, toda essa entrada, no que diz respeito ao seu cérebro, são sinais elétricos. E eles disparam esses neurônios através de sinapses, e esses padrões são formados. E se forem os padrões errados, mas você acredita neles, isso é uma fortaleza mental. Veja, esse é um caminho neural que vai ter que ser desmontado. Mas a verdade de Deus normalmente é material novo para o cérebro natural. O cérebro natural pensa que isso é possível e aquilo não é possível. Mas a mente espiritual sabe que todas as coisas são possíveis ao que crê.
prévia, orar em línguas, é a maneira número 1 que o Espírito Santo tem de ensinar a sua mente espiritual o que é realmente possível no reino de Deus. A mente natural tem que ser retreinada para se tornar uma mente renovada que não apenas tem conhecimento, mas dobra os joelhos para o conhecimento superior. Da sua mente espiritual, nós temos a mente de Cristo. Verdadeiramente, todas as coisas são possíveis. Bem, isso é bastante coisa para uma sessão, eu acho. Prévias. Comece a se treinar agora. Pare de chamar as coisas que são do jeito que são. Comece a falar o resultado final. Diga sobre você mesmo o que Deus diz sobre você. E sabe qual a primeira coisa que Ele diz? Ele diz que Ele ama você. Ele ama você. Amém. Eu amo vocês também. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau por enquanto. Tchau, tchau.